A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Regeneração. Apresentação: Bruno Leal. Olá, que a paz do Cristo esteja conosco. Uma imensa alegria podermos nos reunir novamente através desses meios virtuais. A gente vem falar um pouco sobre uma temática que chamou minha atenção e é justamente essa proposta. Atenção, aonde iremos? Diante disso, busquei no material através do Evangelho, a Bíblia, as histórias trazidas pelos evangelistas, contando as passagens sobre o Mestre Jesus, além do Livro dos Espíritos, a parte filosófica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata dos conceitos, dos ensinamentos morais, e de uma obra nos trazida através das mãos de Divaldo Pereira Franco, uma obra originada da sua mentora Joana de Ângeles, intitulada A Nova Geração. Procurei me envolver na primeira parte do livro, mais propriamente no primeiro e segundo capítulo, a parte introdutória, e deixando para um próximo passo, uma próxima oportunidade, adentrar mais propriamente sobre a parte central e conclusiva, específica, que trata sobre as crianças índigos e cristais. Este livro, ele é extraído de uma palestra efetuada em 2006 e em Oswego, Illinois, Estados Unidos. Todo o conteúdo que é apresentado, tanto através de Divaldo Pereira Franco, como também da neurologista Vanessa Anceloni, está muito bem elaborado sobre as bases da codificação espírita, sobre a filosofia, a ciência e a espiritualidade que compõem os alicerces, assim como nos foi originada, embasada, fundamentada através da coordenação dos trabalhos de Allan Kardec, muito bem inspirada e codificada pela direção e orientação da espiritualidade. O que nos instiga nesses tempos atuais? Talvez buscarmos compreender quem somos, de onde viemos, qual o motivo de aqui estarmos e, quem sabe, para onde iremos. Qual o nosso norte, destino, para onde estamos atraídos em momentos de mudanças e transformações, de descontroles, inseguranças e aquisições, de variáveis, óticas, ares, tempos novos, digamos que muito propriamente poderíamos citar como os tempos atuais que estamos a vivenciar. Joana, através de Divaldo, vai nos envolvendo no processo histórico que nós somos parte viva e ativa, onde imersos que estamos num mundo de transformações pessoal, social, como podemos nos educar, entendermos, compreender essa transição que se faz tão nítida diante de nós, dos nossos sentidos, além dos nossos sentidos, que transcende real. Analisando a evolução da humanidade,
terrena, percebemos as diferenças nos tipos e comportamentos que exercemos ao longo desses mesmos tempos. Na última década do milênio passado, entre 1990 e 2000, neurocientistas norte-americanos solicitaram ao Congresso que considerassem aquela década, aquele decênio, a década denominada do cérebro. As neurociências investigando o sistema nervoso, descobrindo, devastando detalhes e inúmeras informações a partir de então, com foco em mergulhar na compreensão sobre o aparelho nervoso e mais propriamente a parte cerebral. Nunca antes acontecido na história das ciências anteriores, dos tempos que trazíamos conosco, desses aproximadamente 6.600 anos de civilização, da cultura, da ética, nunca houve um período tão transformador, tão abrupto, tão renovador. Ao longo dessas aquisições, do início desse processo da entrada da humanidade na civilização, a partir da prática da agricultura, do desenvolvimento da escrita, dos novos modos de habitação, de vida, de coletivo, de permanência num conjunto, num grupo social, as resoluções tecnológicas que cada vez mais claramente saem da posição da selvageria para a civilidade. Diante desse pedido dos neurocientistas norte-americanos sobre o decênio do cérebro apresentado no Congresso, George W. Bush, então presidente da época, homologou, considerando aquele período o mais grandioso período da evolução das neurociências. Projeto Genoma, o grande empreendimento científico tecnológico do mundo desenvolvido desde o final do século. O principal objetivo, mapear todos os genes do genoma humano, bem como descrever a sequência completa de todos os nucleotídeos que formam a longa hélice de DNA nos 23 pares de cromossomos humanos. O escaneamento do cérebro, adentrar, investigar, se deparar sobre as particularidades e ações e reações contidas, atuantes no deslumbrante organismo humano, especificamente no cérebro, então. A plasticidade durante a fase adulta, suprir, substituir, remoldar, refazer a si próprio, a capacidade dita como simbologicamente plástica, não ao pé da letra, não é? Mas pelo desenvolvimento desse órgão. Novos neurônios que passam a ser compreendidos. Lembro-me da minha fase na infância, primário, né? Quando aprendíamos que nós nascíamos com aquela carga de neurônios e ao longo da vida os neurônios, em parte, nós perderíamos, né? E a ciência já descortina e afirma a possibilidade do surgimento durante a idade madura do organismo de novos neurônios recompondo, ressurgindo. A humanidade passou a entender melhor a sua própria história passo a passo. O professor Andrew Newberg, uma
alta tecnologia sobre o estudo e desenvolvimento da neurologia na Universidade de Pensilvânia, diretor também do Centro de Espiritualidade e Mente, constatou: quando oramos ou meditamos, ativamos áreas específicas do nosso cérebro. Um estudo amplo, complexo, onde apanharam como exemplos freiras franciscanas, budistas, cristãos pentecostais, inclusive entre eles que tinham a possibilidade, a característica de falar em línguas, buscando mapear, compreender o que aconteceria nos cérebros através das tomografias computadas ou computadorizadas, observando e analisando o cérebro, determinando as áreas que estavam sendo ativas, mais ativas ou menos ativas, na percepção do fluxo sanguíneo nas áreas ou nos lobos cerebrais. Quanto mais fluxo sanguíneo apresentado naquele estudo, naquela imagem, naqueles experimentos, mais ativa a parte do cérebro, como por exemplo a meditação, que passa a ser compreendida claramente, ou a oração, um exercício que acaba desenvolvendo um alto nível de concentração do ser. Em 1992, na Universidade da Califórnia, a neuropsiquiatra Dr. Michel Persinger identificou a área no cérebro que emitia uma específica luminosidade. Doutora Vilayanu Ramachandran, examinando, chegou à curiosa conclusão: ao pronunciar o nome Deus, aumentava a luminosidade naquele ponto específico do cérebro, denominado então simbolicamente como o ponto de Deus. A ciência já nos afirma: tudo é energia. A física americana, doutora Dana Zohar, professora da Universidade em Oxford, Inglaterra, conclui, então, naquela mesma época, nessa área específica do cérebro, onde está contida a glândula pineal, ou também denominada epífise, localiza-se a inteligência espiritual. O espírito já não é mais uma produção do cérebro, mas que este decodifica-lhe os conteúdos profundos através dos neurônios. A criatura humana é uma consciência de natureza transpessoal. Em 1945, há quase 70 anos atrás, 75 anos, né? 75 anos atrás, a obra nos trazida através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, dirigida e instruída pelo mentor e espírito André Luiz, já citava tudo isso que apenas na década de 90 foi-se ter como afirmação. A astronomia, constatando que o nosso sistema solar é escravo da atração gravitacional de Alcíone, estrela de terceira grandeza, da qual
circunda o nosso sistema solar, onde o conjunto, a aglomeração das Pleiades, das grandes e ditas estrelas azuis, centralizam, atraem, e os astros e as galáxias circunvizinhas bailam, dançam, circundam a mesma. A astronomia já nos mostra que a cada 12.000 anos o sistema solar aproxima-se dessa grandiosa estrela em sua trajetória da elipse. Aconteceu a aproximação no campo energético que envolve Alcíone, na proximidade do sistema solar, quando o nosso planeta começou a ser habitado por seres mais capazes, mais inteligentes. Nas obras tão bem colocadas e felizmente nos trazida pela codificação espírita e na literatura através das mãozinhas tão grandiosas e úteis, grandiosas pela elaboração do resultado do trabalho do saudoso Chico Xavier, os ditos exilados de Capela, que traziam consigo capacidades de conhecimentos como aquisições, atributos. Porém, apesar do desenvolvimento intelectual, traziam consigo também contido a rebeldia, o distanciamento do desenvolvimento moral. Aí, Joana, através de Divaldo, nos dá um exemplo tão direto e simbólico que a própria Bíblia nos traz. Quando está lá descrito, na leitura, que Lúcifer, um anjo de Deus, decaído por rebeldia, apesar da sua grande capacidade intelectual, ele é excluído daquele plano, daquele local, daquela região, do dito céu ou paraíso. A gente começa a lembrar e a perceber, em nossa história viva, já verificada, a raça egípcia, as pirâmides e o grande desenvolvimento da engenharia, milhões de rochas de toneladas, sustentadas, apoiadas, elevadas naqueles grandiosos monumentos, com pouquíssimos recursos, inclusive nos tempos atuais, a grande dificuldade. Imaginemos naquela época, adentrar da espécie humana do povo hindu, dos indianos, trazendo consigo a compreensão e a certeza sobre a imortalidade da alma, de Deus, sobre a compreensão da reencarnação, assim como também da justiça divina. O povo chinês, estamos falando de alguns poucos milênios antes da era cristã. A China, Lao Tse, Furri, Confúcio, nos trazendo a possibilidade dos códigos da dignidade, contribuindo para os passos de mais justa compreensão e realização de modelos de civilização. O povo assírio, babilônico, o desenvolvimento e a prática a partir de então das civilizações grandiosas, os grandes aglomerados, as cidades, as novas metrópoles. Moisés trazendo-nos o conteúdo das 10 leis morais, o decálogo do que devemos e não devemos fazer
portanto, ser. 4 séculos antes da chegada do Cristo, inteligências incomuns passaram a habitar o nosso meio. Na Grécia, a entrada e a mudança com a adição da filosofia grega, Sócrates, Platão, Aristóteles, a ética, o saber, a ordem, a partir desses modelos, desses conceitos, desses ensinos que antecederam, prepararam o caminho para a chegada da revelação cristã, que revolucionou a história a partir de Jesus, o Cristo, trazendo-nos a lei do amor, vivente e atuante em todas as situações. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, o Cristo afirma-nos: há muitas moradas na casa do meu Pai. A reencarnação tem por finalidade o melhoramento progressivo da humanidade. A visão espírita de Jesus é metafísica, além do somente físico. Compreendemos que Ele é Filho de Deus, tanto quanto nós somos. Porém, alcançou a plenitude e veio nos mostrar a possibilidade, a realidade da mesma através de si. O universo, com suas incontáveis galáxias, contém escolas e lares, oportunidades para todos os níveis do progresso espiritual. Joana de Ângeles acaba nessa belíssima obra descrevendo-nos Jesus numa visão, numa leitura da psicologia, do estudo da alma, da mente espírita. Um perfeito equilíbrio através do seu modelo. Intuitiva, doce, suave, sábia, amorosa, assim como mais facilmente contida nas características humanas trazidas pelo Cristo, que lembra-nos mais as características maternas, femininas, assim como o alto sacrifício para o bem da humanidade, a partir do mesmo, também exemplificado. Porém, também essa leitura feminina da alma, da ânima, nos traz também, assim como Carl Gustav Jung descreveu, e Joana vem nos relembrar, esclarecer, colaborar, dizendo que através dessa leitura da psicologia do Cristo espírita, nessa leitura, nessa compreensão espírita, podemos também entender o ânimos, a iniciativa, a coragem, a objetividade, a determinação, características natas deste ser, modelo, guia da humanidade, que veio sabendo de onde veio, o que é o sentido de aqui estar, o destino, o motivo, o projeto, o propósito. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz, através da direção da espiritualidade, que um verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, em sua mais ampla pureza. A nova revolução vem se operando na estrutura psíquica da Terra.
onda de espíritos dessa dimensão vem promover mudanças sutis na forma orgânica também, facilitando o processo de evolução intelecto e moral, para que alcancemos níveis bem mais elevados, assim como houve também naquela época, e continua essa passagem da aproximação num período de 6.000 anos. Da vez anterior, os exilados dentro de Capela que habitaram o nosso planeta nos ofereceram manifestação da inteligência, do raciocínio, da consciência, mantendo, no entanto, os nossos instintos de forma ancestral. Apesar da capacidade dessa grande aquisição a partir da chegada dos povos de Capela, os exilados, por não condizerem, merecerem permanecerem naquele orbe, que, assim como o nosso, que está a se desenvolver e a subir de degrau, nos tempos atuais também assim são chegados. Naquela época, o desenvolvimento intelectual moral como um grande salto, mas a falta de habilidade, de domínio da moralidade, do conteúdo moral, que ainda não tinha sido conquista por parte desses povos que tanto contribuíram para o desenvolvimento de nossa primitividade. Enquanto habitávamos aqui, recebemos a chegada dos exilados de Capela, novos visitantes espirituais. Transitoriamente entre nós, vem também hoje criar uma nova sociedade, pelas conquistas agora também muito claramente e volumosa no aspecto da intuição, da percepção, da paranormalidade, dos sentimentos elevados. Novas adições diante de nós. Sairmos da expiação e de prova onde o planeta Terra se despede. Passarmos de fato ao limiar, em adentrarmos nessa nova perspectiva da regeneração, novas gerações, onde o bem passa a predominar, onde não seremos ainda exatamente a personificação do bem, mas estaremos todos que assim merecerem continuarem, permanecerem nessa vibração desse novo tempo, desse novo mundo que já urge, que já chega, onde o bem será predominante, onde estaremos focados no esforço em nos refazermos a fim de estarmos sintonizados nessa prática. A mudança também ocorre no plano material, nas estruturas materiais, inclusive nas nossas estruturas orgânicas, os abalos, os olhares, os cuidados, as novas compreensões. Ao final dessa parte primeira, Joana nos traz um exemplo do admirável gênio da música atemporal, tão trabalhosa pelo grande desenvolvimento e o que provoca a arte a partir daquele ser, assim como de outros, mas especificamente no exemplo trazido por Joana, através de Divaldo Pereira Franco, do gênio da música austríaco Beethoven. O temperamento rebelde, quase hostil,
como uma inclinação à agressividade, à intemperância, introvertido, tímido, perde a sua capacidade auditiva, a sua grande capacidade auditiva aos 27 anos de idade. Aos 27 anos, ele não conseguia, inclusive, escutar os barulhos de sinos tão claramente audíveis à humanidade. Porém, ainda assim, naquela nova perspectiva, ele chega a compor a 9ª Sinfonia, intitulada Ode à Alegria, Ode à Alegria, ou Hino à Alegria. Sua música passa a tornar-se ainda mais bela. Trazia a música de outras esferas. A música sublime, sentida, transcendental. Uma eloquente lição de vida e de júbilo. Então, atenção. Aonde iremos? Para onde estamos caminhando? Que tempos são esses novos tempos que já estão diante de nós? Beijo fraterno, que a paz do Cristo também sejamos nós.